E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de funções, vamos estudar um dos assuntos que mais cai no vestibular, que é domínio da função pela sua lei de formação. Por exemplo, te dou uma função e a sua respectiva sentença e eu peço para calcular o domínio. Sabe como eu faço esse tipo de exercício? Muito simples. Vou olhar para a sentença, vou observar que ela é uma fração. E aí vou fazer a seguinte pergunta: uma fração, ela sempre vai existir quando o meu denominador for exatamente diferente de zero. Lembra, meus amigos, tá? Quando você tem uma fração, você não pode ter denominador igual a zero. Esse tipo de fração que você vê aqui não tem resultado. Primeiro mandamento da matemática: nunca dividas por zero. Não faz sentido. Então, em uma fração, o meu denominador nunca pode ser igual a zero. E é exatamente essa condição de existência, que eu vou chamar de CE, que eu vou escrever para calcular o meu domínio. Muito simples, professor. Viu a sentença? Tem uma fração, pega todo o denominador e coloca diferente de zero. Você resolve essa conta, que é isolar o x, o resultado vai ser exatamente o valor do seu domínio. 2 passa para lá dividindo, x fica diferente de 5. Essa resposta é o nosso domínio. Tem duas formas para indicar o domínio. Eu vou chamar de DF. A primeira é usando a ideia de conjuntos por meio de chaves. X pertence aos reais, tal que, depois da barra, você escreve a condição. Observa, o meu x, o meu domínio, pode ser qualquer valor. Ele só não pode ser 5. Por que mesmo, professor? Porque se você colocar 5 aqui no denominador, vai dar merda. Eu vou ter uma fração com denominador zero. E isso é um absurdo, não existe na matemática. Ok? Pode colocar qualquer valor, exceto o 5. Professor, voltando aqui nas formas de responder, tem uma que o vestibular gosta muito, que é essa aqui que eu vou colocar para você. Eu posso colocar qualquer número real, exceto o nosso exceto. Eu indico pelo sinal, perdão, menos, e aqui dentro das chaves eu vou escrever quem não pode estar no domínio. Essa segunda forma é até mais comum em vestibular. Posso colocar qualquer valor para R, exceto o conjunto formado pelos 5. Ok, meus amigos? Pegou a ideia? Viu incógnita no denominador? Todo denominador diferente de zero. Resolve a sua sentença, valor final é o domínio. Uma última observação que talvez alguém deve estar pensando é: poxa, mas o numerador, ele não falou nada. Não falei nada, porque não importa, pessoal. Eu posso ter uma fração, por exemplo, desse tipo aqui. Quando o numerador é zero, essa fração existe. Ela tem um resultado. Então, na parte de cima, nesse caso aqui, não importa qual o valor. A situação que me preocupa é o denominador. Ok? Então, em cima, desse jeito aqui, você não faz nada. Vamos fazer mais um exemplo, professor?
Vou pegar uma questão da CAF VOF. Essa questão dá até para fazer de cabeça, tá? Mas eu vou colocar tudo bonitinho para você. Quero calcular o domínio, vou verificar a condição de existência. É uma fração, tem incógnita no denominador, vai pegar todo o denominador e vai colocar o quê? Muito bem, diferente de zero. Montei a condição de existência, vou calcular esse x. Pessoal, lembra que essa barra significa que é módulo. Muito bem. Quais são os valores que eu coloco aqui? Pessoal, quando você tem uma equação desse tipo aqui, quais são as possibilidades, hein? Ou x é 3, porque módulo de 3 vai dar exatamente 3, ou eu também posso ter x igual a menos 3. Módulo de um número negativo, lembra, é o oposto dele. Então, se fosse uma equação, eu teria dois resultados. Agora, como resolvo quando é uma desigualdade? Você pega cada valor que você achou na equação e vai o que, pessoal? Colocar o símbolo do desigual. Faço da mesma forma que uma equação, só que no final, ao invés de igual, eu ponho o diferente. Então, na verdade, aqui, o meu domínio, ele vai ser todos os reais, exceto 3 ou menos 3. No item da CAF, ele dizia que o x só não poderia ser 3. Na verdade, meus amigos, ele também não pode ser o quê? Menos 3. Se você colocar menos 3 aqui, vai dar 3, e 3 menos 3 vai dar 0. E 0 não pode. Então, esse item é falso, porque a CAF não colocou essa possibilidade também. Ok? É isso, pessoal. Fizemos o primeiro caso. Bati o olho, vi que a minha sentença é uma fração, pega todo o denominador, põe diferente de zero, resolve essa sentença, no finalzinho o teu x é o resultado do domínio. Vamos para o segundo caso, professor. Vou novamente começar com um exemplo. Tem uma função h e olha como está a sua sentença. Está com raiz. Quando tem raiz, imediatamente eu vou olhar o índice. É par ou é ímpar? Aqui não tem ninguém, subentende que é 2, índice par. Meus amigos, vem aqui no rascunho comigo, tá? Quando eu tenho uma raiz de índice par, por exemplo, tá? Raiz quadrada de menos 4. Existe algum número real que, multiplicado por ele mesmo, vai dar esse valor? Não, né? Esse resultado aqui, ele não é um resultado que, gente, real. Esse resultado, tá? Ele não pertence ao conjunto dos reais. Em função, eu trabalho sempre como conjunto universo, o conjunto dos reais. Então, o que acontece aqui? Como esse resultado não é real, isso aqui não vai existir. E aí, qual é a condição que eu vou impor? Para existir no conjunto dos reais, quem está dentro da raiz nunca, jamais, tá? Vai ser negativo. Se não pode ser negativo, você só tem duas hipóteses. Ou vai ser igual, ou vai ser maior do que zero. Então, essa é a segunda condição de existência. Tem uma função raiz com índice par, o meu radicando,
que é isso, professor? Quem está dentro da raiz sempre tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Igual a zero pode, né? Muita gente fica bugado nisso. Raiz de nada, nada. Pode sim. O que não pode é ficar negativo. Montamos a condição de existência, é só você isolar o x. Menos 8 muda de lado, vou passar o 2 dividindo, vou ter x maior ou igual a 4. Esse é o valor do meu domínio. Vou colocar dh, domínio da função h, sempre coloco essa etiqueta, share, x pertence aos reais, porque eu estudo números reais, e depois da barra, você coloca a condição que você achou para o x. Legal? Faz sentido, professor? Qualquer número maior ou igual a 4 que eu colocar aqui no lugar do x, tudo que está aqui dentro sempre vai ser o quê? Maior ou igual a zero. E quando é maior ou igual a zero, sempre tem resultado nos reais. Isso aqui sempre vai existir. Legal? Sei que muita gente deve estar pensando, poxa, mas o que ele fez com a raiz? Como eu escuto essa pergunta? Eu não quero saber da raiz. Como é condição de existência, você só pega quem está dentro da raiz. Só pego esse cara que eu chamo de radicando, tá? Eu me preocupo com esse habitante que está lá dentro, em dizer que ele tem que ser maior ou igual a zero. A raiz, tá? Ela não influencia na conta final. Professor, vamos fazer mais um exemplo? Lógico. Olha aqui, meus amigos, função g, eu quero o domínio. É raiz, índice é o quê? Par. Opa, índice par, o que acontece, gente? Para essa sentença existir no conjunto dos reais, qual é a condição de existência? Isso aqui tudo deve ser o quê? Maior ou igual a zero. Muito bem. Montamos a condição de existência. Professor, mas o 8 você não pega? Não. A raiz? Não. Esse 8 é só para falar que o índice é par. Poderia ser 10, 12. Só está aqui para me informar que o índice é par. Índice par, a condição de existência é que todo esse habitante que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Montamos a condição, agora eu vou resolver essa minha conta. E na equação do primeiro, vai isolar o x. Como aqui o x é, vou multiplicar por menos 1. E aí, meus amigos, vou também fazer o quê? Recorda, quando você multiplica uma equação por menos 1, a desigualdade ela também muda o sentido. Isolamos o x, não dá uma divisão exata, deixa assim, tá ótimo. Vou vir aqui e vou marcar DG, ou às vezes você vai escutar DOM para domínio, não importa, tá? A simbologia, x pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 8/3. Legal? Esse é o jogo, tá? Eu vejo esse tipo de exercício no vestibular como algo muito mecânico, tá? Tem uma filosofia aqui muito bonita, mas como você tem que ser prático no vestibular, é algo técnico. Olhou para a raiz, o índice é par, pega quem está lá dentro, maior ou igual a zero. Resolveu, achamos o nosso x. O que pode complicar no vestibular? Exatamente o termo que está dentro da raiz. Ele pode colocar x elevado a 2, pode colocar x ao cubo, e aí vai ficar um pouquinho mais difícil para resolver a inequação.
mas isso é em outro momento, tá? Por enquanto, nesse vídeo, eu só vou te dar a ideia. Depois, em outras aulas, a gente vai colocando coisas mais exóticas aqui. X ao quadrado, seno, log, tá? Mas, por enquanto, eu quero que você hoje pegue a ideia de como montar a condição de existência e depois, valor final, nosso domínio. Vamos para mais um caso? Acompanha comigo aqui. Opa, olha só essa função y, professor. Como vai ficar? É uma fração. Qual é a condição de existência? Vamos pensar um pouquinho, tá? Na condição de existência, eu vou ter que analisar dois casos. Eu vejo que é uma fração, vou lembrar do primeiro caso. Denominador, muito bem, diferente de zero. Como tem uma raiz de índice par, segundo caso, não pode ser negativo. Unindo esses dois casos, olha só como vai ficar a condição de existência. Quando eu tenho uma fração e no denominador é uma raiz de índice par, eu vou unir os dois primeiros casos. Primeiro caso, não pode ser diferente, não pode ser igual a zero. Segundo caso, não pode ser negativo. Unindo esses dois casos, eu vou falar que o radicando, que é quem está dentro da raiz, tem que ser somente o quê? Maior do que zero. Então, você vai pegar quem está dentro da raiz e vai colocar maior do que zero. Beleza? Raiz de índice par e incógnita no denominador é apenas maior do que zero. Isola a nossa desigualdade, vai ficar x o quê? Maior do que 3. Domínio, meus amigos, eu vou colocar aquela resposta clássica, x pertence aos reais, tal que ele é maior do que 3. Legal? Esses são os 3 casos iniciais. Tem mais casos? Tem. Em outras aulas eu vou colocar para você aprofundar também. Ok, meus amigos? Agora, professor, vamos fazer, tá? Alguns exercícios especiais aí. Então, aqui tem uma questão da UFC e é uma questão muito massa, muito estilo vestibular. Determine o domínio dessa função f de x. Raiz quadrada de x menos 2 sobre raiz quadrada de x menos 7. Meus amigos, e aí? Como é que eu faço esse domínio? Qual é a ideia? Quando ele dá a sentença, tenho que montar a condição de existência. A condição de existência basicamente significa que você vai ter que montar uma inequação. Você pode associar essa ideia. Pede domínio, dá a lei de formação. Opa, eu vou ter que resolver inequação. Essa é a ideia final. O que eu faço aqui? Pessoal, tá vendo no numerador? Ele tem raiz com índice par, não é? Preste bem atenção no que eu vou falar. A única vez que você faz alguma condição de existência para o numerador é quando ele tem raiz de índice par. Observa, fiz alguma coisa aqui nessa parte do numerador? Não. Professor, fiz alguma coisa nessa parte aqui do numerador? Não. Você só vai fazer alguma coisa quando o meu numerador ele tem raiz de índice par. Lógico, tá? Pensando no segundo caso. Numerador, índice par. Vou pegar quem está dentro da raiz e vou o quê? Fala para mim. Quando está no numerador, é maior ou igual a zero.
No numerador é como é o segundo caso, tá? Só não pode ser valor negativo. Ok, meus amigos? Anota nas suas observações. A única vez que eu faço condição de existência para o numerador é quando ele está com raiz de índice par. Senão, você só olha para o denominador. Beleza? Eu vou montar, para não esquecer, a outra condição de existência, tá? E esse E vai ser fundamental para o resultado final. No denominador, também tem raiz com índice par. Denominador, raiz com índice par, é o terceiro caso, é só o que mesmo? Muito bem, maior do que zero. Embaixo é só maior, em cima é maior ou igual. Show! Montamos as condições de existências, que são as inequações. Agora eu vou resolver uma por uma. Aqui, x vai ficar maior ou igual a 2. E aqui, quando eu passo o 7, fica menos 7. Multiplica por menos 1, fica x menor do que 7. Muito bem. Agora, professor, sabe como eu vou dar a resposta? O meu x ele tem que satisfazer simultaneamente a resposta da parte de cima e simultaneamente a resposta da parte de baixo. Eu devo ter ao mesmo tempo x maior ou igual a 2 e x menor do que 7. Numa questão discursiva, até de repente poderia escrever a resposta desse jeito. Mas é provável que em questões de VOF ou questões de alternativa, ela esteja com outra notação. Gente, vamos pensar um pouquinho. Se eu devo ser maior ou igual a 2, mas ao mesmo tempo menor do que 7, significa que eu estou entre 2 e 7. Maior do que 2, vai aumentando. Agora ele tem que ser menor do que 7. Opa, então ele tem que estar entre 2 e 7. Está entre 2 e 7, meus amigos. Olha a simbologia que eu vou colocar para você. Vou colocar a resposta aqui, tá? E aí vai ficar exatamente o quê? X pertence aos reais, tal que sempre quando eu quero escrever está entre, eu uso essa simbologia. X e aqui do lado 2 símbolos de menor. Coloca o menor nessa ponta e o maior aqui. Como tem o risquinho do igual no 2, eu coloco o risquinho aqui. Ok? Fica muito esperto com essa simbologia. Quando eu sou maior do que um valor, mas eu devo ser menor do que outro, eu estou entre os dois valores. Está entre, sempre a simbologia que eu vou usar é essa. Aqui eu coloco o menor e aqui eu coloco quem? O maior. Muito bem, é isso aí, pessoal. Vamos fazer mais um exercício? Vamos fazer mais um. Você deve estar se perguntando, poxa, e quando o índice for ímpar, professor? E quando o índice for ímpar? Sabe o que acontece? É muito comum o estudante colocar isso aqui tudo, maior ou igual a zero. Não precisa, gente. Olha só, quando eu tenho um índice ímpar, aqui dentro do radical, que é o nosso radicando, ele pode ser valor negativo, eu posso ter um valor positivo, posso ter zero, você pode ter qualquer valor aqui dentro. Quando é negativo, inclusive, o resultado sai negativo. Existe resultado, pessoal, real, não importa quem esteja aqui dentro. A merda só acontece no índice par.
Então, como aqui eu posso colocar qualquer valor para o x, porque aqui dentro pode ser qualquer resultado, eu escrevo que o meu domínio significa todos os conjuntos, todos os números, o quê? Reais. Ok? Índice ímpar, posso colocar qualquer valor para o x, porque dentro do meu radical pode ser qualquer valor. Qualquer valor, eu sempre indico pela letra R de reais. Legal? Muita gente faz conta, não há necessidade. Talvez a única necessidade de contas quando o índice for ímpar, fica ligado aqui comigo, é quando ele está no denominador, tá? E aí é lógico. Eu falei para você que aqui eram todos os reais, porque dentro do radical pode ser qualquer valor. Mas quando ele está no denominador, eu tenho que respeitar, tá, a primeira condição. Qual é a primeira condição? O meu denominador, ele não pode ser o quê, gente? Muito bem, zero. Então, você só vai colocar diferente de zero. Não coloca maior, tá? O índice é ímpar. Quando o índice é ímpar, aqui dentro pode ser negativo. Pode ser qualquer valor. Como está no denominador, só não pode ser o zero. Então, a condição de existência, vou escrever bonitinho aqui para você, tá? Quando eu tenho uma raiz e o índice for ímpar, a condição de existência é que tudo isso aqui seja o quê? Diferente de zero apenas. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas só não pode ser zero. E aí você isola o x, olha o nosso resultado, x o quê? Diferente de 7. Domínio da função f são todos os reais, exceto o 7. Ok, meus amigos? Essa é a ideia, tá? É lógico que esse é um assunto que vamos estudar muito mais, mas hoje eu apenas coloquei a ideia. Vai complicar? O que pode complicar, como eu disse, é a expressão que fica dentro da raiz. Ele pode colocar ao quadrado, ao cubo, associar com seno, mas essa é uma outra ideia, uma outra conversa que a gente vai ter outros vídeos. Hoje é só a ideia de como montar a condição de existência. Ok, meus amigos? É isso. Vamos fazer mais depois. Espero que vocês tenham gostado aí desse super, tá, assunto chamado domínio. É isso, que a matemática esteja com vocês.